Paz e graça a todos os irmãos da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou usar esta Bíblia traduzida por tradução King James. Eu ultimamente tenho usado esta Bíblia, tenho outras Bíblias, depois também tenho a João Ferreira, tenho a Bíblia de estudo e etc. Porém, vamos usar esta aqui, irmãos, sobre um estudo que eu fiz a respeito do fim do mundo. Alguém pode pensar, nossa, o mundo é início do ano e o irmão já vai começar o vídeo falando do fim do mundo. Irmão, é início do ano. Nós não sabemos quanto tempo, quantos anos nós vamos viver, quanto tempo o mundo vai durar. Isso não quer dizer para você que você tem que deixar os teus afazeres, os teus estudos, os teus projetos, o teu trabalho, pelo amor de Deus, não é isso. É apenas um alerta que nós sempre devemos ter. Não achar que as coisas vão ser sempre um mar de rosas, não. Nós temos que ter esse alerta, esse sinal, irmão, para que nós tenhamos sempre a verdade. Tem muitos pregadores que não só pregam a prosperidade, só pregam que vai ter benção, isso e aquilo, irmão. Vai ter benção, claro, Deus prepara o momento da benção, o momento da prosperidade, o momento da saúde, o momento da alegria. Tudo isso é consequência da vida. Mas o nosso objetivo final é a vida eterna. E para isso nós temos que dar algumas explicações, porque muitos às vezes não dão, só falam de prosperidade, que Deus vai dar vitória e que Deus vai abrir portas. Irmãos, isso nós sabemos se nós andarmos na comunhão com Deus. E o Senhor achar graça, logicamente, quem que não quer que Deus abra a porta? Até eu mesmo já preguei sobre isso, de acordo com a necessidade. Porém, hoje é um estudo que Deus me fez saber, até anotei alguns versículos aqui e fiz algumas pesquisas para que não errasse, porque a nossa mente é muito limitada e às vezes nos foge. Acontece que você está falando uma coisa e às vezes você esquece, pode acontecer. Mas então, para embasar, irmão, para dar embasamento, um pano de fundo naquilo que nós vamos falar, nós vamos ler em Apocalipse 22, no versículo 7, que diz assim: Eis que eu venho rapidamente, abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Isso na tradução King James. Uma outra tradução diz que eis que venho sem demora, bem-aventurados aqueles que guardam a profecia deste livro. Bom, vir sem demora e vir rapidamente quer dizer a mesma coisa, não é, irmãos? Porém, eu deixei um som para não evitar algum som lá de fora, irmãos. Porém, muitas das vezes nós pensamos, quando será que vão acontecer essas coisas? Ou então algum relato escritural foi deixado para nós, para que nós pudéssemos entender. Nós sabemos que surgirá o anticristo, e haverá um arrebatamento, e também haverá uma tribulação, uma grande tribulação. A volta de Jesus Cristo e a batalha do Armagedron, que é algo que está próximo, irmãos. Vamos dizer assim, não sabemos quando, mas para nós os dias são diferentes do que da forma que Deus vê os dias, entendeu? Então, e também o novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então nós temos esses patamares que nós temos que entender, né? O surgimento do anticristo, o arrebatamento, a tribulação, a guerra do Armagedron, eu sempre erro essa palavra, perdoe, o novo céu e uma nova terra. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 8, nós vamos ouvir falar assim, irmãos. Vamos ver o que está escrito. Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenhais medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isto é o início das dores, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, nós examinando as Escrituras, nós estamos vendo, e você também consegue descobrir como será o fim. Por isso é necessário examinar as Escrituras. Como será o fim dos tempos? Ora, temos as Escrituras, mas muitas das vezes não nos empenhamos em lê-la, né? O aparecimento do anticristo, o arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus Cristo e a batalha do Armagedron, e o milênio e o novo céu e a nova terra, são coisas que vão acontecer. E existem muitos que têm dúvida a esse respeito, irmãos. Têm dúvida e não sabem como será o fim dos tempos. Então, a necessidade de nós mostrarmos através das Escrituras, ou melhor, através da Bíblia, podemos dizer também, os fatos que vão ocorrer antes e depois desses eventos, certo, irmão? Preciso ter aqui a Bíblia na mão, né, para mim não errar, certo, irmãos? Se nós olharmos para as profecias de Daniel e de Ezequiel, vamos lá, nós vamos também ver... Um momento, irmãos. Estou meio atrapalhado aqui com esse microfone. Nós vamos também ver aqui, irmãos, nas profecias de Daniel e Ezequiel, algo que relata a respeito do fim. Porque já os profetas já falavam daquele tempo, irmãos, a respeito do fim. Certo, irmãos? Então vamos analisar bem. Em Ezequiel, nós vamos ver escrito, em Daniel também. Aqui, Daniel afirma, irmãos, que em determinado tempo da história surgirá um homem muito bom, poderoso e inteligente. Isso aí é uma afirmação de Daniel. Nós vamos encontrar isso escrito no livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 23. Diz assim: no final do reinado dele, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado, surgirá um rei de um duro semblante, mestre em astúcias. Em alguma Bíblia diz de uma dura cerviz, de um duro semblante. Será mestre em astúcias, astucioso, irmãos. Usará desse espírito de astúcia, porque o inimigo, Satanás, sempre foi astucioso, irmãos. Também no livro de Ezequiel, no capítulo 23 do livro de Ezequiel, perdoe, irmãos, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 3, está escrito assim: você é mais sábio do que Daniel? Você é mais sábio que Daniel, irmãos? Eu não sou. Eu acredito que tudo que Daniel escreveu foi por Deus. Então nós também temos que entender. E no livro de Ezequiel a mesma coisa. Temos que entender. Pode ler lá no livro de Ezequiel 28, versículo 3. Esse homem que nós falamos é um homem que haverá um segredo, né? Haverá segredo que nós ainda não sabemos. Há segredos que nós não sabemos ainda, mas o Senhor vai nos revelando. Porém, esse homem, irmãos, ele virá com um cargo político. Não sabemos, é um segredo, não sabemos quem é ainda. Muitos dizem que é um, outros dizem que é outro. Ele virá com um cargo político muito importante. Conquistará a confiança de muitos. Muitos serão enganados, porque ele vai conquistar a confiança de muitos, irmãos. Você tem paciência comigo que eu tenho que examinar aqui nas Escrituras para falar tudo dentro daquilo que está escrito, irmãos. Ele vai vir, irmãos, e vai enganar sim
a muitos, e muitos ele vai conseguir adquirir a confiança, irmãos, adquirir a confiança dessas pessoas, desses políticos, desses homens. Esse homem que vai adquirir esta confiança é o anticristo, diz as Escrituras. Daniel diz aqui no capítulo 11, versículo 22, ou versículo 21, perdoe. Diz: ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada, glória ao nome santo do Senhor, quem não tinha sido dada. Vamos prestar bem atenção, irmão, é algo, até para mim explicar, eu tenho que tomar cuidado, porque tem muitos que entendem muito mais do que eu. Aqui não terá sido dada a honra de realeza. Este invadirá o reino. Quando a prova do reino sentir-se seguro e ele se apoderar dele mediante confusões e intrigas. Ele vai conseguir tomar o reino, mas através de confusões e intrigas, irmãos. Daniel 8:25 diz: com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Ele vai se achar mais do que os outros. Ele é um homem que vem, ele não é digno de nada, ele não merece nada, porque quem merece é o nosso Deus, como nós acabamos de falar aqui, né? Quando eu disse que ele não... Eu falei aqui atrás, até marquei aqui, ele será sucedido por um ser desprezível, né? Ele é um ser desprezível, a quem não tem sido dada honra e glória alguma. Nenhuma realeza, nada. Mas ele vai, irmãos, fazer com que o povo se sinta seguro. E nessa forma que o povo vai sentir segurança através dele, mediante as suas confusões que ele vai criar, as suas intrigas. Está escrito lá em Daniel, capítulo 8, versículo 25, depois você lê lá. Diz: com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará, ele já se considera, né? Mas ele se considerará superior aos outros. E muitos que vão confiar nele, ou que nele confiam, vai se insurgir contra o príncipe dos príncipes, quer dizer, vai se levantar contra o Senhor. Apesar disto, ele será destruído, não pelo poder dos homens, não é os homens que vão destruir este anticristo. Não, será destruído pelo poder de Deus, certo, irmãos? Mas até isso acontecer, ele com uma astúcia e poder e persuasão, né? Ele vai persuadir, certo, irmãos? As pessoas, os governos, voltando-se para a paz mundial, querendo dizer que ele quer a paz mundial e a prosperidade. Isso vai trazer uma certa admiração por ele. Os governos serão convencidos, os líderes do planeta, aqueles que lideram o planeta, não só os que lideram o planeta, inclusive, irmãos, aqueles que estão na frente de grandes religiões, denominações, também serão enganados por ele, certo, irmãos? Pelo anticristo. E ele vai querer criar uma aliança mundial, uma paz global, um governo universal, um governo único e também uma religião única, não é, irmãos?
que segundo ele trará harmonia. Ele vai procurar demonstrar ao povo que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está tentando realizar, vejamos bem, primeiro ele vai adquirir a confiança dos líderes políticos, religiosos. Então ele não é uma pessoa que qualquer, ele vai vir de uma forma nobre, já vai entrar numa forma nobre. Ele não é digno de honra nenhuma, porém ele vai querer essa honra. Porque o diabo nunca foi digno de honra, certo, irmãos? Mas segundo essa sua ideologia de segurança, de paz, de harmonia entre as religiões, de uma religião única, ele vai agradar os governantes, fazendo assim com que haja na mente dos líderes uma ideia de uma paz duradoura, entendeu, irmãos? Uma segurança, está escrito na palavra, e quando disserem a paz e segurança, aí virá a repentina destruição, não é? Em Daniel 9:27 fala assim, irmãos: com muitos ele fará aliança, com muitos ele fará aliança, que durará uma semana. Uma semana. Está dizendo, irmãos, esta uma semana, irmãos, não quer dizer, isso é simbólico, quer dizer 7 anos, né? Que para Deus, irmãos, nós temos que tentar orar e pedir a Deus o discernimento. Então ele vai querer fazer um pacto de 7 anos de paz, uma semana. E essa aliança que vai durar só uma semana, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Sacrifício, é lógico que nessa época já haverá, já por certo, já vai ter sido reconstruído o templo lá em Jerusalém, porque o terceiro templo, porque para haver oferta e para haver sacrifício tem que ter o templo de Jerusalém. Então, dentro daquilo que eu entendo, o que eu posso compreender, se tiver alguém que entende diferente, cada um tem a sua ideologia, mas dentro daquilo que eu compreendo na palavra, tem que haver o terceiro templo, porque até hoje, o templo foi feito primeiro, o primeiro templo, por Salomão, né, que Deus determinou, depois houve a destruição, depois veio novamente o templo que foi construído na época de Herodes, né, quando estava sob o domínio romano, e depois não ficou mais nenhum templo. Por isso que o Senhor mesmo disse, mesmo que tivesse algum templo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. As coisas mudaram. Hoje nós somos o templo. Por isso que essas igrejas que tem aí, irmão, nós temos que entender que são apenas casas de orações, não são templos. Porque templo é o nosso coração. E muitos confundem as coisas por não lerem as escrituras, irmãos. Certo? E numa ala do templo, depois que for construído, será colocado, irmão, um sacrilégio terrível, uma coisa terrível, até que chegue sobre ele o fim, que já está decretado. Será terrível, irmão, até os judeus não vão aceitar, vai ser algo contraditório totalmente à palavra de Deus. O tratado de paz vai ser assinado, mas depois que o tratado de paz for assinado, acontecerá algo sobrenatural, que será o arrebatamento da igreja. Alguns creem, existem 3 tipos de ideologias dentro do arrebatamento, dentro dessa teoria, ou melhor, não digo teoria, seria algo que dentro dessa fé do arrebatamento. Tem aquele que é pré-tribulacionista, quer dizer, no meu caso, eu sou pré-tribulacionista. Eu
Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque nós já passamos uma tribulação aqui na terra. Nós já estamos vendo as coisas acontecendo, as dificuldades, mas ainda não estamos na grande tribulação. Apenas o que estamos vendo é o princípio das dores. Mas quando for a grande tribulação, na minha maneira de pensar, eu creio que a igreja de Jesus Cristo já não estará mais aqui. Ela será arrebatada num abrir e fechar de olhos, diz a palavra, né? Se manifestará o homem do pecado, porque daí então, depois desses 3 anos e meio, esse evento sobrenatural, na qual o Senhor vai arrebatar a igreja, e vai ser algo, irmãos, de grande, um dia muito difícil, muito terrível. Vocês imaginem, irmãos, todos nós estamos vivendo normalmente nossas vidas, quando de repente nos jornais começam a sair notícias: olha, caiu um avião aqui, os carros se bateram, sumiram pessoas, um avião caiu, um carro bateu no outro, e sumiram milhares e milhões de pessoas do planeta. Onde estão essas pessoas? Para onde foram? Desapareceram misteriosamente. E isso não vai ser num estado, numa cidade ou numa ilha, vai ser a nível mundial, irmãos. Imagine o que será que o anticristo vai inventar para enganar os homens a respeito desse arrebatamento, porque ele vai ter que ter um argumento para enganar as pessoas, que vai sumir pessoas, vai ficar, vamos supor, as crianças, mulheres de idade, senhores, pessoas no hospital. Agora imagine o colapso que isso vai dar, irmão. Econômico, financeiro, irmãos, e saques em supermercados, e as pessoas ficarão totalmente perdidas. Imagine, o esposo vai, a esposa fica, o filho vai, o pai fica, enfim, irmão, vai ser uma confusão tamanha, uma tribulação que não dá para a gente nem imaginar como vai ser, de tão terrível que vai ser aquele dia, irmão. E muitos vão ficar para trás. Mas daqueles que ficarem para trás, ainda vai ter muitos que vão buscar o arrependimento e que não vão se deixar assinalar pelo sinal do anticristo, o sinal da besta. Que aí haverá uma perseguição de uma tal forma que aquele que não receber o sinal não poderá comprar e nem vender. Isso para aqueles que ficarem. Então muitos serão perseguidos e muitos não se dobrarão à besta, irmão. Muitos não se dobrarão ao anticristo. É o que está escrito, irmão. Muitos não vão se dobrar. Mesmo ficando para o segundo, vamos dizer assim, para o segundo tempo, para vocês entenderem bem. É difícil. Oramos para que nós sejamos dignos da primeira ressurreição, irmão. Porque na outra vai ser, olha, para se salvar, só mesmo aqueles que são de Deus e que tiverem força. Clamarem a Deus mesmo. Então, por isso, irmãos, que nós pregamos o Evangelho, às vezes perdemos, não é que perdemos o tempo, falamos no canal, não recebemos muito like, as pessoas acham que nós estamos aqui brincando, mas é um trabalho que nós estamos fazendo, irmão, para que vocês possam entender que precisamos aceitar a Jesus Cristo agora, o mais rápido possível. Mas ele pode demorar, mas pode vir de uma hora para outra. Nós não temos um relógio que determina, nós temos que seguir aquilo que está acontecendo no mundo. O que você vê, vulcões, terremotos, tsunamis, você pode dizer, mas isso já está acontecendo. Mas não está acontecendo ao nível que vai acontecer ainda. As coisas serão piores na grande tribulação, porque aí haverá perseguições, até aquele que tem a Bíblia, elas serão tiradas, irmãos. As pessoas vão se esconder, vão fugir para as matas, para cavernas, e muitos serão mortos, degolados. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, presta bem atenção naquilo que Deus está me dando de falar, né? E mesmo assim, irmãos, mesmo assim,
mesmo debaixo de tudo isso, debaixo de tudo isso que nós acabamos de falar aqui, do arrebatamento, da grande tribulação e de tudo isso que nós estamos falando, irmãos, nós podemos entender aqui dentro do relato das Escrituras Sagradas que com esta astúcia, mesmo depois de tudo isso, irmão, mesmo depois desse arrebatamento, mesmo depois de tudo isso, irmãos, as pessoas ainda vão acreditar neste homem, porque ele vai inventar alguma coisa. Eu não posso dizer para vocês o que é, porque Deus não me mostrou, mas alguma coisa, ou um sequestro alienígena, sei lá o que ele vai inventar, irmão. Mas alguma coisa ele vai dizer para enganar o povo. Imagine, irmão, voos cancelados, hospitais lotados, falta de alimentação porque o povo vai ficar desesperado. Entendeu? As coisas não são muito fáceis como muitos pensam, não. Por isso que era bom que vocês aceitassem a Jesus Cristo logo, vocês que não aceitaram, irmãos. Por isso que nós pregamos o Evangelho. E eu peço para você ficar até o fim, porque se fosse para falar em outro assunto, talvez você ficaria até o fim, não é? Se fosse uma partida de futebol ou outra coisa, você ficaria até o fim. Mas estou falando de algo muito mais importante, muito mais relevante, irmãos. E muitos que desapareceram, irmãos, estarão com o Senhor. Aqueles que sumiram, que foram arrebatados, já estarão com o Senhor, já estarão guardados. E aqueles que ficaram? O apóstolo Paulo fala, está escrito lá em 5 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Irmãos, quanto a tempos, épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vós mesmo sabem perfeitamente que o Senhor virá como um ladrão da noite. E quando disserem a paz e segurança, haverá a repentina destruição. Como dores da mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Não tem como escapar. A mulher está grávida, começa a sentir dor, não tem jeito, vai nascer a criança. Mas, irmãos, vocês não estão nas trevas para que esse dia vos surpreenda. Como um ladrão ele virá, irmãos. Vocês todos são filhos da luz. Vocês não são filhos da noite e nem das trevas. Então, irmãos, imaginemos como será esse dia do arrebatamento. Pessoas sumindo, desaparecendo repentinamente. E isso apenas será o início do fim. Aí que a coisa vai começar a complicar, irmão. O anticristo vai tentar, irmãos, com bastante astúcia, ganhar espaço e vai se transformar num grande líder. Mas um grande líder mundial, um grande líder no planeta, irmãos. Olha só a situação, presta bem atenção. O início do seu governo será de muita paz. Depois que tudo isso acontecer, ele vai criar alguma história, alguma coisa, irmão. Ele já é mentiroso desde o princípio. E o início do governo dele, irmão, vai ser um governo de muita paz. E as pessoas vão acabar se esquecendo daquilo que aconteceu, irmão. Vão acreditar na mentira, na eficácia da mentira de Satanás, irmão. Ele vai convencer os governantes dos países, os líderes que estão à frente das nações, dos países, e até vai convencer pessoas de igrejas que ficaram, irmão. De igrejas. E tudo caminhará como se fosse para o bem e para a felicidade. Aí todos vão achar que ele é o que veio para salvar a pátria, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem melhor, certo, irmãos? É o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas que eu estou falando para os irmãos, de acordo aqui no livro de Apocalipse, certo, irmãos? Então damos atenção. Eu vou tentar ser bem rápido, irmãos, que ainda tem alguns assuntos aqui. Então, o anticristo
será um homem soberbo, será um homem soberbo, um homem arrogante, mas ao mesmo tempo ele será gentil. Olha como ele é astuto. Terá uma forma ameaçadora, mas ao mesmo tempo ele vai transmitir tranquilidade. Certo? Através da sua sabedoria e do seu carisma, ele vai conquistar as pessoas. Ele vai fazer com que as pessoas acreditem nele, sejam marcadas com a sua marca, irmãos. E aqueles que não forem marcados serão tidos como indigentes, pessoas que estão contra o sistema da nova ordem, contra o sistema do anticristo. E ele vai mandar perseguir e matar, degolar, executar, irmãos. Certo, irmãos? E ele vai mostrar que ele tem habilidade, porque ele vai conseguir ludibriar os governantes e os líderes do planeta que vão dar toda a autoridade a ele. Em Apocalipse 13, versículo 14, está escrito assim: adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adorará a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Isto a tornará uma pessoa notável. Ele vai ficar sendo notável. Muitos vão acreditar, porque não leem a Bíblia, porque não estudam, porque não procuram, porque vão na igreja e só querem buscar palavras de benção, que Deus vai abrir a porta, isso, e não procura saber essas coisas. Ah, mas eu não quero saber disso, que eu tenho medo. Mas é isso que você precisa saber, irmão. Você quer herdar a vida eterna, você tem que saber as coisas, senão você não consegue. Como é que você vai entrar no céu se você não entende o que está acontecendo em volta de você? Você tem que entender. Você tem que fazer parte, faz parte da história da tua salvação. Há um estudo que fala a respeito que nos primeiros meses desse governo maligno, os palestinos e os israelenses, isso é um estudo, vão se acertar lá, vão se reconhecer. Né? A Palestina vai ceder um espaço perto da mesquita de Aqsa, onde vai ser construído o terceiro templo. Isso já está sendo cogitado nas nossas épocas atuais, não é? E Israel também vai conceder um espaço dentro de Jerusalém para que seja criado uma capital palestina. Isso é uma coisa que já está sendo atualmente cogitada, irmãos. Certo, irmãos? Essa falsa aliança será temporária. Não vai ser uma coisa eterna. Daqui a pouco eles fazem isso, mas logo em seguida, irmão, vai ter uma quebra nessa aliança. E quando há uma quebra nessa aliança, aqueles momentos de alegria, que houve uma transformação, que houve uma paz, se torna uma tribulação, e uma grande tribulação. Todas as obras de Satanás têm que serem desfeitas, irmão. Nós temos que entender isso, porque o que o Senhor fala, Ele cumpre, irmãos. Entendamos. As obras de Satanás serão desfeitas. Então esta felicidade se transformará em violência. Não é uma felicidade, é uma falsa felicidade, é uma falsa paz. Vai se transformar em violência, em catástrofes assoladoras, em terremotos piores do que nós já vemos, em vulcões piores do que nós já ouvimos falar, irmãos. Tsunamis e maremotos piores do que nós estamos vendo. Isso trará medo e angústia para os que estão na terra. Muito medo e muita angústia. Presta bem atenção. Por isso que você que está com Jesus Cristo, não troque Ele por nada. Não vai pensar você, que eu até marquei aqui no versículo, irmãos, para mim não me esquecer. Então eu vou ler esse versículo, irmãos, para que você possa entender. Lá em Joel, capítulo 1, versículo 15, diz: aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Senhor, e ele virá. Esse dia virá. A economia vai ser abalada, já está abalada, vai ser mais ainda, certo, irmãos? Destruição de cidades inteiras. Crises nunca vistas na história. Nós já estamos vivendo crise na atualidade, mas as crises que nós vamos ver
que nós não, Deus me guarde de eu não estar mais aqui. As crises que se verão vai ser piores do que estas, certo, irmãos? Falta de recursos naturais farão com que as nações entrem em guerra contra aquelas nações que têm recursos naturais. E por certo, as nações menos fortalecidas, que têm menos condições de guerrear, vão perder, vão ficar submissas às outras. Enfim, irmão, a fome e essas nações mais ricas vão oprimir muito mais as nações mais pobres. E não vai haver mais alianças políticas, cada um vai ser egoísta pensando no seu próprio país. As pessoas, geralmente, todas elas se tornarão egoístas, irmão. Pais entregarão a filhos, filhos entregarão a pais, irmãos. E será utilizado armas químicas, armas nucleares, que vai deixar a Terra, irmão, numa situação, armas biológicas que nós já vemos aí, né, irmão, já está. E isso apenas é um sinal que nós estamos vendo. É o princípio das dores. Quando começa o princípio das dores, é porque está perto da mulher dar à luz. Certo, irmão? Em Isaías capítulo 24, versículo 20 e 21, diz: E a terra cambaleia como um homem bêbado, balança como uma cabana ao vento. Glória ao nome santo do Senhor. Tão pesado sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima no céu e os reis embaixo na terra. Porque existem espíritos que andam no ar, irmão, que nós não vemos. Não que está lá no céu onde está Deus, mas que andam no ar, que nós não vemos, e o Senhor castigará eles. A morte, irmãos, que é o último cavaleiro do Apocalipse, que é a morte, o cavaleiro da morte, irmãos, vai reduzir a população mundial. Olha aí, irmão, já escutou pregar isso? Ela vai reduzir a população mundial. Os sobreviventes vão se tornar refugiados, fugindo de um lado para o outro, sem saber para onde ir. Porque não vão ter um lugar para se esconder. Isso vai ser generalizado, vai ser em todo lugar. Mas vão se esconder tentando escapar dos conflitos, porque haverá muitos conflitos urbanos, conflitos dentro de cidades, conflitos dentro de bairros, conflitos por causa de água, conflitos por causa de alimento, por causa de tudo. Irmão, vai se tornar um inferno já aqui na terra. Por isso que nós temos que estar com Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos a Jesus Cristo e muitos não aceitam, irmão. Muitos não querem saber de Jesus Cristo, irmãos. Haverá um momento que nós vamos ver, irmãos, que vão atacar Israel. Mas o Senhor Deus eterno intervirá, protegendo o seu povo e derrotando os exércitos invasores. Deus mandará um terremoto e uma confusão militar, e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Em Ezequiel 38:19 diz: Em meu zelo, em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e toda criatura que rasteja pelo chão, e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Glória ao nome do Senhor. Convocarei a minha espada contra Gog em todos os montes. A palavra da soberania do Senhor, essa daí, irmão. Essa é a palavra do Eterno que está falando. Seu irmão executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Ou melhor, perdoe, seu irmão, falei. Irmão contra seu irmão, né? Pai contra filho, irmão contra irmão. E o Senhor executará
peste sobre o povo, irmão, que assim o fizer. Haverá derramamento de sangues, e o Senhor desabará torrentes de chuva de saraiva, enxofre ardente sobre as tropas que vêm contra Israel, sobre muitas nações que estarão com aquelas que vêm contra Israel. Em Ezequiel 39:5 diz: você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do Eterno, Adonai, foi o Senhor que falou. Depois desse conflito da quebra de aliança de paz, o anticristo achará que ainda é mais poderoso e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sua prepotência se tornará tão grande que desafiará o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, que astúcia. Que voltará à terra cheio de glória e da glória de Deus, e o derrotará naquele que será chamado Batalha do Armagedron. O Senhor vem e derrota o inimigo na Batalha do Armagedron. Aí está próximo, irmão. Aí nós podemos glorificar a Deus, que se cumpre Apocalipse 16:21. Então, 3 espíritos se reuniram no lugar em hebraico chamado Armagedon. E o 7º anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma voz forte, e do trono, uma voz forte que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, glória ao nome do Senhor, e um forte terremoto, a qual nunca tinha ocorrido na terra, irmãos. Desde que o homem existisse, desde que o homem existe, nunca houve um terremoto igual esse. Glória ao Senhor. A terra, a cidade será fracionada, a grande cidade será fracionada em 3 partes. A cidade das nações se desmoronarão, e Deus se lembrará da grande Babilônia, e deu-lhe e dará a ela o cálice da sua ira, o vinho do seu furor e da sua ira. E todas as ilhas fugirão, como está escrito, e as montanhas desaparecerão. Glória ao Senhor. Cairão sobre os homens, vinda dos céus, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos. Imagine, irmão. Santo Deus. E eles blasfemarão contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível, e eles não vão se arrepender, irmão. Em seguida, Cristo, o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, aprisionará Satanás por 1000 anos. Esse será o tempo de paz e descanso, glória ao Senhor, para as pessoas que restaram no planeta. E é nesse momento que aqueles que foram fiéis a Deus, que não aceitaram o sinal da besta e foram mortos, não aceitaram o anticristo, eles serão ressuscitados porque foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 20, versículo 4, está escrito assim: vi as almas dos que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem na sua mão direita. Eles ressuscitarão e reinarão. Glória ao Senhor. Deus até visita, irmão. Reinarão 1000 anos no milênio aqui com o Senhor. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, com o objetivo de aniquilar, ou seja, de destruir o reinado de Cristo. E diz as Escrituras, a Bíblia, que o número de soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Mas Apocalipse 28 fala: e sairá para enganar as nações. Um momento, irmãos.
Eu falei 28, quero conferir aqui, certo? Para mim não falar errado, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor, as coisas têm que ser corretas. Eu fiz aqui um pequeno relato, mas às vezes pode ser que eu, na hora de fazer a compilação, eu marquei alguns versículos, e esses dias eu marquei um versículo errado, certo, irmãos? Então, marquei um capítulo errado. Apocalipse não vai até 28, não é? Então, 21, 22. Apocalipse fala, não é no capítulo 28, irmãos. Perdoem. Apocalipse fala: e sairá para enganar as nações que estão na terra, nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Está escrito em Apocalipse, certo, irmãos? Deixa eu falar o capítulo certo aqui. Não é capítulo 28. Apocalipse vai até o 22, irmão. Tá? Então nós vamos fazer uma pequena correção aqui. Pois aqueles dias ele será solto. Glória ao nome do Senhor. Como eu uso várias Bíblias, irmão, às vezes eu misturo um pouco alguma coisa, mas o que eu estou falando está escrito. Dentro das Escrituras foi tudo bem olhado. Apenas o versículo que eu errei aqui, mas eu vou corrigir. Glória ao Senhor. Apocalipse 18. Não é 18 também, irmãos. Só um momento. Eu havia anotado. Os irmãos veem como é bom a gente anotar. A gente quer guardar tudo na mente, irmãos. Não é bem assim. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente não... Eu tenho esse costume, irmãos. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória ao Senhor. Então, irmãos, eu corrigi aqui. Eu falei 28, me perdoem. É porque eu fiz uma anotação aqui sobre o versículo. E sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. É Apocalipse 20, versículo 8. Eu falei Apocalipse 28. É que eu juntei aqui, mas os irmãos já entenderam. Apocalipse 20, versículo 8. Gog e Magog, a fim, os quatro cantos da terra, para ir na batalha. De Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Certo, irmãos? Olha que multidão de povo que não vai ser, irmão. Está escrito aqui, certo, irmãos? Irmãos, perdoem que às vezes eu sou obrigado, eu tenho que folhear aqui, procurar, porque a gente não é nenhum teólogo, a gente está dentro daquilo que, na maior simplicidade, eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo, mas dentro das Escrituras eu procuro examinar para mim poder falar com os irmãos. Essas nações vão sair em marcha até a cidade de Jerusalém, certo, irmãos? Para lutar com Jerusalém, será aquela grande batalha de Gog e Magog. Porém Deus, o próprio Deus, vai enviar fogo do céu e as destruirá totalmente. Satanás e seus anjos serão lançados no fogo que arde com enxofre, onde já tinha sido mandado a besta e o anticristo, irmãos. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre, irmãos. Apocalipse 20, versículo 10. Deixa eu conferir aqui na Bíblia de novo, irmãos, que na hora que eu estava marcando os versículos, eu não quero deixar ninguém aí com uma dúvida, ou eu ter errado algum versículo aqui, e algum irmão falar, irmão, errou o versículo. Eu não sou nenhum teólogo, né, irmão? 20, versículo 10. Está marcado aqui, ó, 20, versículo 10. Vamos ver.
Eu vou olhar nessa Bíblia King James como fala, irmãos. Aqui está, 20, versículo... Pois como eles ainda não entendiam... perdoa, irmão. Então os discípulos... me perdoa, irmãos, eu estou lendo outra coisa aqui. É Apocalipse, estava lá já lendo de João. Apocalipse, versículo 10. 20, versículo 10. Irmãos, vocês vejam que a dificuldade que às vezes a gente tem, eu pelo menos tenho um pouco de dificuldade, irmãos, mas eu sou humilde o suficiente, não sou humilde, eu não sou nada, mas na minha humildade eu peço perdão naquilo que eu errei, ok? Porque são muitos versículos e eu não consigo às vezes decorar todos. 20, versículo 10, vamos ver o que diz aqui. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todos sempre. É o que nós estamos falando aqui agora, tá certinho então, irmão? 20, versículo 10, certo, irmãos? E serão atormentados ali para todos sempre, junto com os falsos profetas e aqueles que receberam o sinal da besta. Então, irmãos, e o que acontecerá com aqueles que estão com o Senhor? O que acontecerá com você? O que acontecerá com todos aqueles que estiverem com o Senhor? Aí o Senhor Deus surgirá do trono, e o Senhor abrirá os livros, e aqueles que estiverem escritos no livro da vida entrarão no reino dos céus, na nova Jerusalém celestial. Os que não estiverem escritos no livro serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E pelo que a gente vê, irmãos, surgirá um novo céu, uma nova terra, onde a morte já não existe, não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor. E os crentes que aceitaram a Jesus Cristo, os que fizeram de tudo para agradar a Jesus Cristo, que se humilharam, que aceitaram Jesus como seu Salvador, viverão eternamente e terão um reino de paz e de alegria em eterno. Por isso, irmãos, vale a pena sofrer, vale a pena lutar, e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que a paz e a graça de Jesus Cristo reine sobre vós para todo sempre. Amém, amém e amém. Outro dia, irmãos, entraremos em outros assuntos. Perdoem algumas falhas, porque eu tive que marcar alguns versículos e na hora de marcar ali eu marquei, por causa da visão também, era muito cedo, eu marquei alguns versículos, mas depois vocês viram que eu corrigi, ok? Não sou nenhum teólogo, não sou nada, mas na maneira que Deus me deu explicar, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acredito que valeu a pena. Deus abençoe a todos, honra e glória ao Cordeiro para sempre. Amém e amém.